Bom, esse vídeo é uma parte geral de histologia do sistema nervoso, algo simples como devolutiva da atividade de laboratório que foi realizada. Então, quando a gente fala de histologia do sistema nervoso, nós podemos pensar que há dois grandes grupos de células no sistema nervoso, né? Os neurônios e esses neurônios eles têm uma classificação quanto à sua forma, né? Eles podem ser aquele neurônio bem comum do sistema nervoso, que é o neurônio multipolar, ele pode ser um neurônio bipolar ou um neurônio pseudo-unipolar. Ou funcionalmente, que eles são classificados como neurônios motores, neurônios sensitivos e os neurônios de associação, os chamados interneurônios. Os interneurônios. O neurônio ele tem uma forma histológica básica, né? Uma ramificação dendrítica, né? Aumentando bem a área de membrana, um corpo celular, chamado de pericário ou soma, e um axônio, que pode ou não ter bainha de mielina. A bainha de mielina é formada por células gliais. E aqui o finalzinho dele, que é o telodendro ou o terminal axonal, onde eu vou encontrar as vesículas com os neurotransmissores. O outro grupo de células são as células gliais. As células gliais elas são divididas em dois grupos, a glia central, do sistema nervoso central, e aqui vou só colocar a letra inicial, o astrócito, o oligodendrócito, que vai ter um papel importante aí na formação da bainha de mielina. Para essa atividade está envolvido com a substância branca, o oligodendrócito, o microgliócito e o ependimócito ou a célula ependimária, que produz o líquor. E no sistema nervoso periférico a gente tem o neurolemócito ou a célula de Schwann, que vai formar a bainha de mielina no sistema nervoso periférico e consequentemente está envolvido com a massa branca da substância do sistema nervoso periférico, e as células de sustentação, que são chamadas células satélites, que vão envolver os corpos de neurônios periféricos, que são os gânglios. Então isso é muito importante, saber que gânglio é corpo de neurônio. Corpo de neurônio, por exemplo. Corpo de neurônio no sistema nervoso central, ele se organiza formando córtex, ele se organiza formando núcleos. No sistema nervoso periférico, ele vai formar os gânglios. E isso aqui é chamado de substância cinzenta, por SC, substância cinzenta. Então, vou falar substância cinzenta central, córtex, núcleo. Substância cinzenta periférica, gânglio. E a massa branca, a substância branca, eu vou ter basicamente axônios mielínicos, mas eu também posso ter axônios amielínicos nessa massa branca, em menos quantidade, mas pode existir. Nervo tem axônio mielínico e amielínico. Então, axônios no sistema nervoso periférico formam os nervos. E axônios no sistema nervoso central vão formar os tratos, os fascículos, os leminiscos, que a gente acaba chamando de fibras, né? De projeção, fibras de associação, dentro desse sistema. A atividade aqui a gente pode observar algumas coisas simples, um corte transversal da medula. Essa medula que vocês veem à esquerda da região cervical. A gente observa o centro dessa medula, a formação da letra H, chamado de H medular, e esse H medular é formado por
substância cinzenta. Então aqui eu vou encontrar corpo de neurônio, células gliais associadas a esse corpo de neurônio. A porção posterior aqui é a coluna ou corno posterior. Coluna, se eu considerar a continuidade, corno no corte, né? E aqui a coluna anterior. Predomínio de neurônios de entradas aqui sensitivas, vou pôr um Szinho sensitivo, e aqui o predomínio da massa neuronal motora, isso por conta do tubo neural, que era posterior sensitivo e anterior motor. A substância cinzenta intermédia da medula, substância cinzenta intermédia, aqui no centro, um canal medular. Esse canal medular vai ter uma pequena quantidade de líquido cérebro-espinal. Em volta dessa substância cinzenta, eu tenho a massa branca medular. Então, aqui eu tenho substância branca na medula. Então, a disposição aqui medular é característica de um órgão segmentar. Substância branca por fora e cinzenta por dentro. Essas massas brancas são chamadas de cordões medulares ou funículos, né? O funículo posterior, que é subdividido, o funículo lateral e o funículo anterior, isso de cada lado. E aqui nós temos axônios subindo em direção ao cérebro e descendo, né? Cruzando de um lado para o outro, promovendo o trânsito de informações. À direita, nós temos uma medula também, a mesma disposição, só que aqui, como é da região torácica, além do corno posterior que eu estou marcando aqui, substância cinzenta intermédia, o corno anterior um pouquinho menor, porque aqui eu não tenho formação de plexos, nós vamos observar esse corno aqui, que é o corno lateral. Corno lateral. E o corno lateral, ele contém corpos de neurônios do sistema nervoso autônomo, são as fibras pré-sinápticas simpáticas. Então, são motores simpáticos, esses neurônios são da via autônoma. E aqui continua a mesma história de funículo posterior, funículo lateral, funículo anterior. Bom, para vocês terem uma ideia, né, de estudar com o laminário já pronto. O canal central da medula, foi feita uma ampliação desse canal central. Então aqui eu tenho o canal central, a luz desse canal central, está cheio de líquido cerebroespinal aqui, e essas células cúbicas que estão apontadas pela seta são os ependimócitos ou células ependimárias, que apresenta cílios aqui para permitir ainda o deslocamento desse líquido dentro desse canal. Então, células ependimárias, aqui é um grupo de célula glial relacionado com a produção do líquido cerebroespinal, forrando o canal central da medula. A mesma medula, uma ampliação do corno anterior, e quando eu olho para esse corno anterior, aqui está o corno anterior, então aqui é substância cinzenta, aqui é a substância branca, já meia rendada, né? Cheia de buraquinhos, porque a bainha de mielina ela é degradada na preparação, então fica essas lacunas brancas onde ficaria a bainha de mielina. Aqui a gente vê na substância cinzenta o corpo de um neurônio. Esses neurônios grandes aqui são neurônios motores, são chamados de neurônios motores alfa, tá? Ou motoneurônio alfa. E as menorzinhas são células gliais associadas, né? Onde eu tenho neurônio, eu tenho célula glial. Aqui num aumento, o corpo do neurônio motor, células gliais em volta, né? A passagem aqui de vasos sanguíneos, e uma característica interessante são os grânulos encontrados nesse corpo de neurônio, que forma aquela substância de início. Esse aqui está bem evidente no corno anterior da medula, no caso, né? Aqui
momento também dessa transição, onde eu tenho, olha a diferença da substância cinzenta, com grandes neurônios, que são os neurônios motores, para essa substância que é a substância branca, né? Nessa substância branca a gente vê uma área aqui, tentar pintar ela de amarelinho, que é onde tinha a bainha de mielina, que está branco. Então aqui onde estava a bainha de mielina, e como é um corte transversal, a porção mais escura aqui dentro dessa massa branca é o axônio, ou a fibra nervosa, que está transitando, né, para cima ou para baixo. Sendo que, no caso aqui, quem está formando essa bainha de mielina é o oligodendrócito, que a gente está no sistema nervoso central. Uma outra visão, a medula se associa ao nervo, aqui está o nervo espinal formado, e tem uma raiz anterior, que tem neurônios motores, são aqueles neurônios que nós vimos, e o seu axônio parte, né, para compor o nervo, e tem uma raiz posterior, e essa raiz posterior tem um gânglio, que é o gânglio sensitivo do nervo, onde o neurônio é pseudonipolar, tem o corpo dele aqui, um prolongamento periférico, que vai estar ligado ao receptor específico da via sensorial, e um prolongamento central, que vai chegar aqui no corno posterior e pode desencadear diferentes tipos de sinapse, dependendo do tipo de sensibilidade que nós estamos estudando. Essa é uma figura microscópica da região, que é a entrada que está indo para a medula, em direção à medula, seria essa parte aqui. O gânglio, e aqui é a outra porção que vai compor o nervo, né? O gânglio sensitivo é formado, se a gente aumentar aqui, ó, o gânglio sensitivo é formado por corpos de neurônios, que a gente vê os corpos de neurônios. Então, no sistema nervoso periférico, o corpo de neurônio chama gânglio, e em volta desse corpo de neurônio, nós conseguimos observar células pequenas, que são células gliais, que vão dar sustentação para esses corpos de neurônio. São as chamadas células satélites. São as células satélites. Aqui é um outro preparado com HE mesmo, do gânglio, o aumento desse gânglio, o corpo do neurônio, aqui outro corpo de neurônio, corpo de neurônio, corpo de neurônio, esse aglomerado de corpo de neurônio, e em volta essas células, dando o suporte todo para esse corpo neuronal, são as células satélites. O nervo é uma estrutura periférica, que é uma secção de nervo, tem diversos axônios que são eferentes, axônios aferentes, podem ter ou não bainha de mielina, a maior parte tem bainha de mielina, mas cada axônio tendo ou não tendo bainha de mielina, ele vai ser envolvido, né? Então aqui a gente vai começar com os envoltórios do nervo, são 3 envoltórios. Aqui externamente é o epineuro, o que a gente observa aqui é o epineuro conjuntivo, que vai revestir o nervo como um todo. Epineuro. Depois o conjunto de axônios vai formar um fascículo nervoso. Então aqui eu tenho um fascículo, e o conjunto de fascículos formou um nervo, né? Esse fascículo é envolvido também por um conjuntivo chamado de perineuro. Nessa imagem eu consigo ver aqui o perineuro envolvendo esse fascículo, outro perineuro envolvendo esse, outro perineuro. Que são vasos sanguíneos que transitam por dentro do nervo, né? Também precisa ser irrigado. Se eu aumentar um pouquinho, ó, se eu pegar essa área aqui e aumentar, eu vejo aqui bem o epineuro, aqui um vaso sanguíneo cheio de hemácias dentro, perdão, perineuro, falei epineuro, é perineuro aqui.
estamos observando esses envoltórios. O epineuro está por fora. E por fim, aqui está o perineuro, envolvendo esse fascículo, e em torno de cada fibra nervosa, de cada axônio, a gente observa aqui contornando aqui o axônio, aqui contornando outro axônio, né, fazendo esse contorno, é o chamado endoneuro. E algumas células aqui de Schwann são os neurolemócitos, ou células de Schwann, associadas, formando a bainha de Mirina, já que nós estamos falando do sistema nervoso periférico.